O Natal para nós cristãos não acabou. O Natal para nós, diferentemente do mercado, não é só um dia. O Natal para nós é um tempo litúrgico, uma experiência de fé que nós fazemos. E isso dura semanas. É por isso que não tiramos o presépio. Ele aqui está, nos relembrando a importância da família, da Sagrada Família e das nossas famílias. O Natal não é um dia e nem deve sê-lo. Não é um dia para explorar o mercado, é um dia para rezarmos a presença de Deus entre nós, ou melhor, em nós. Porque o Natal é a festa da presença de Deus, da encarnação do Verbo entre nós. E, coincidentemente, providencialmente, a igreja traz a festa da Sagrada Família logo depois de celebrarmos o nascimento do Salvador, para exaltar aquilo que até Deus quis ter foi uma família. Mais uma vez, queridos, Ele é onipotente, ou seja, Ele pode tudo. Ele poderia ter vindo ao mundo de qualquer outra forma que Ele, em sua divina sabedoria, aprovesse. Mas Ele quis vir experimentar o que é ter uma família. Por isso, tomara Deus que os jovens e os adolescentes de hoje tenham também esses sonhos de nutrirem uma família, sob pena de a humanidade se extinguir. Se os jovens, se as famílias não nutrirem a vocação de serem pais e mães, estamos todos fracassados, queridos, todos. Até a forma como Deus age no mundo depende de cada criança. Toda vez que existe uma mulher grávida, é sinal de que Deus não perdeu as esperanças com a humanidade. Toda vez que a união de um homem e uma mulher é divinamente constituída, isso é um querer de Deus. Isso é um sonho de Deus. Que os casais se amem e se respeitem, eduquem os seus filhos na fé. Isso é um desejo muito maravilhoso. E olha que se você abrir hoje a internet, tem vários modelos de família, vários conselhos. Mas eu, humildemente, quero vos apresentar aquele melhor. A igreja, melhor dizendo. O melhor modelo de família, para você que é pai e mãe, a melhor maneira de educar o seu filho está aqui no Evangelho de hoje. Foi a maneira como São José e Nossa Senhora educaram Jesus. E não pense que foi uma tarefa fácil. Eles não estavam educando uma criança simplesmente. Eles estavam responsáveis pela educação do menino Deus. Para isso, eles fizeram o que sabiam. E São José e Nossa Senhora tinham um princípio muito importante. Eles diziam assim: a melhor forma de educar os meus filhos, ou o meu filho, é pela palavra e pelo exemplo. Nunca se educa só pela palavra. A palavra desassociada do exemplo, ela se torna incoerente, ela se torna frágil. Se o pai ou a mãe quer educar o seu filho somente apontando o que o filho deve ser e fazer, e eles mesmos não fizerem, a educação é frágil, a educação é falha. Por isso que o texto bíblico diz que Maria e José levaram Jesus, ainda menino, a Jerusalém. Ou seja, não mandaram, acompanharam seus filhos. Essa cena aqui se repetiu várias vezes na vida de Nosso Senhor. Seus pais o ensinando, o educando na vida e na fé, pela palavra
dizendo o que é certo, o que é errado, mas também fazendo o que é certo, dando exemplo. A melhor maneira de se educar é assim, pela palavra e pelo exemplo. Por isso que o menino foi crescendo em sabedoria e graça, diz o texto sagrado. E olha, meus irmãos, eu digo para vocês, Jesus admirava os seus pais. Ele sentia orgulho santo de seus pais. Jesus olhava para Nossa Senhora, admirava aquela mulher. Olhava para São José, admirava aquele homem. Você também, queridos pais, precisam ter como grande meta essa: fazer com que os seus filhos sintam orgulho de você. Fazer com que seus filhos sintam uma alegria imensa em tê-lo como pai e como mãe. A primeira leitura da missa de hoje recordou o 4º mandamento da lei de Deus. Qual é? Honrar pai e mãe. Honrar não significa só obedecer. Honrar significa dar orgulho aos pais. Dar motivos de alegria aos pais. É mais do que simplesmente obedecer aos pais. Quando você honra o seu pai e sua mãe, o seu pai e a sua mãe dizem assim: eu sinto alegria de ser pai deste menino, de ser mãe desta menina. Ele me honra, as atitudes dele nunca me fizeram passar vergonha. Eu já estou aqui velho, ele é adulto, pai de família, mãe de família, e tudo o que ele faz honra o meu nome. Isso significa cumprir o 4º mandamento da lei de Deus. Esse mandamento não é só para quem é criança, ou adolescente ou jovem, é para sempre, até a morte dos pais. Enquanto eles viverem, se quisermos ser coerentes com a nossa fé, devemos honrar os nossos pais. Enquanto eles viverem. Esse é o mandamento que nosso Senhor nos dá, e a palavra mandamento na Bíblia vem do latim manus dare, ou seja, vamos dar as mãos para a gente fazer juntos. Vamos juntos dar as mãos para que possamos honrar os nossos pais. É o que hoje o nosso mundo precisa redescobrir. A beleza da relação entre pai e filho, entre filhos e os pais. Redescobrir isso de uma maneira respeitosa, de uma maneira maravilhosa. Às vezes, meus queridos, permitam uma observação. A relação entre pai e filho não pode ser uma relação de amiguinhos. Deixa-lhe dizer, querida mãe, que sua filha não é sua amiguinha. Ela não pode lhe tratar como se você fosse a coleguinha de escola dela. E desculpa lhe dizer, você também não deve se portar com as mesmas gírias e as mesmas roupas como se você fosse uma adolescente. A sua filha não precisa de uma amiguinha dentro de casa, ela precisa de uma mãe. E você, querido pai, não se porte também com seu filho adolescente como se você fosse um coleguinho do bairro dele. Seu filho dentro de casa não precisa de um amiguinho. Entenda o termo amiguinho no sentido pejorativo do termo. Ele precisa de um pai, de uma autoridade, um referencial moral e religioso. Tem muita diferença disso. E esse tipo de educação está tão em moda hoje que parece que se romperam os costumes, a ponto de a relação dos pais com os filhos serem de igual. E pior ainda, sem respeito algum, sem tipo de relação de autoridade. Olha que eu estou falando autoridade, não estou falando autoritarismo. Não estou falando de autoritarismo, estou falando de quando os filhos olham para os pais e os respeitam.
E quando os pais dizem assim, não xinguem, porque você nunca me viu xingando. Não chegue em casa drogado, porque você nunca me viu usando drogas. Não chegue em casa bêbado, porque você nunca me viu assim. Isso se chama respeito moral. A educação de Nossa Senhora e São José era com base na palavra e no exemplo, meus queridos. Eles não mandavam o filho à igreja, eles acompanhavam o filho à igreja. Tem diferença, sim ou não? Porque se você manda e você não acompanha, querido, é uma incoerência de sua parte. Porque a fé, ela se aprende e se ensina também. A minha mãe, ela tem um orgulho de dizer que quem ensinou as primeiras horas, eu vejo ela conversando com as amigas dela, eu dou risada, né? E fico também muito feliz, porque ela tem o orgulho de dizer assim, quem ensinou as primeiras orações ao meu filho não foi a catequista na igreja. Quem ensinou as primeiras orações não foi na escola, fui eu dentro de casa. Quando ele foi para a escola e quando ele começou a ir para a catequese, já sabia todos os passos da vida cristã. Por isso, queridos pais, quando foi que seus filhos lhe viram rezando? Quando foi a última vez que o seu filho, que você está preocupado porque ele está saindo com alguns amigos estranhos, que a sua filha está na internet demais? Quando foi a última vez que esse seu filho e essa sua filha lhe viu rezando o terço dentro de casa com sua esposa, com seu esposo? Respondamos isso sinceramente, porque a melhor educação que se dá não é só provê-los do bom e do melhor do ponto de vista material, mas provê-los do bom e do melhor da parte cristã, transformando a sua casa numa igreja doméstica, um lugar de perdão e de festa. Gravem bem isso. A nossa casa é uma igreja, lugar de perdão e de festa. Esse é um livro antigo que é aplicado à vida religiosa, mas eu estou aqui atribuindo ao seio familiar. É um livro lá da década de 90, Comunidade, Lugar de Perdão e de Festa. Eu chamo família, lugar de perdão e de festa. Por quê? Se não tiver perdão, um fica carregando mágoa do outro, ó. Acontece ou não acontece isso, gente? Quantos pais que precisam se reconciliar com seus filhos? Os esposos também precisam se perdoarem. E assim sucessivamente. Tem que ter perdão mesmo. Mas também tem que ter festa. Quem ensinou isso não sou eu, não. Não é porque eu sou baiano que eu estou falando de festa, não. É porque nosso Senhor sempre educou assim. Quando o filho pródigo chegou, ele fez uma festa. Quando ele pensou em inaugurar o sacramento da Eucaristia, ele fez uma festa, numa ceia de jantar. E toda vez que se celebrava o perdão, ele fazia festa. Porque o perdão abre espaço para a festa. Por isso, queridos, façam festa dentro de casa. Celebrem o aniversário, troquem presentes, troquem carinhos. Não deixem passar em branco a data de quando vocês se conheceram. Contem a história de vocês para seus filhos. Celebrem tudo isso. Mas não brindem sem motivo. Tem que ter um motivo. E o motivo é o que? É o perdão. Quem brinda e quem faz festa sem motivo é embriagado, é viciado. Por que você está bebendo? Não sei. Por que você está desse jeito? Não sei. Só para passar o tempo. Não.
A gente tem um motivo, e o motivo é a festa do perdão em família. Eu desejo que hoje, na festa da Sagrada Família, cada uma das famílias aqui presentes voltem para suas casas celebrando o perdão, celebrando o amor, celebrando a reconciliação entre vocês. Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, é o que diz as Sagradas Escrituras. Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Que vocês não entrem para o quarto nupcial de vocês com os ressentimentos guardados. E para concluir, a Sagrada Família é sempre o exemplo máximo. E eu, quando estava ainda frequentando como adolescente as missas, toda vez que chegava a festa da Sagrada Família, eu ficava com receio do que o padre iria falar, porque ele ia falar sempre da família perfeita, e eu sabia que a minha não era. Eu sabia que a minha família tinha cheio de problemas. Mas justamente e propositadamente, na festa da Sagrada Família, não é para a gente ficar exaltando a família ideal, até porque a minha e a sua tem muitos problemas. O Papa Francisco diz uma frase assim: não tem família perfeita, o que tem é família. Ou seja, a família perfeita foi aquela de Nazaré. A nossa não é perfeita, mas é família. Foi a que Deus lhe deu. E é a melhor que você pode ter. E você é responsável por tudo de bom que acontece nela e o de ruim também. E o de ruim também. Portanto, ame a sua família, lute por ela mesma, defenda, mas sempre se pergunte: o que está acontecendo de bom nela é meu testemunho, e o que está acontecendo de ruim sou eu que preciso melhorar. Não é só o outro, não. Sou eu que preciso ser melhor do que o que estou sendo, para que a minha família também melhore cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.